convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Pastora Débora começou no 2 Coríntios 4, já deu o pontapé inicial, agora a gente vai continuar no 5. Olha só que coisa tremenda, né? Sintonia aí do céu. A minha versão está na NVI, se a sua versão for diferente, aí você acompanha com a gente aqui na tela. Vamos ler. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que venham a responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Algumas versões dizem nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ou que surgiram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Que ela sempre, Senhor, cumpra o seu propósito em nossos corações. O Senhor diz que a tua palavra não volta para mim vazia. Então, Senhor, que ela cumpra o propósito para que ela foi designada. Que o Senhor possa me usar não como sabedoria humana, Senhor, porque eu nada tenho de mim, Senhor, mas pela tua misericórdia. Fala hoje aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Então, eu separei nesse estudo de hoje, porque essa parte de 2 Coríntios 5 falou tanto comigo. Aqui a gente vai um pouquinho de parte a parte, como se faz num estudo mesmo, né? E aqui eu coloquei algumas observações. Deus nos fez para vivermos eternamente. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Está escrito lá em Efésios 1:4. Ele já havia preparado para nós a redenção em Cristo. Aqui, no verso 4, onde a gente leu no início, verso 4, pois enquanto estamos nessa casa, gememos nessa habitação natural, nosso corpo. Enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivendo nessa vida natural, nós gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Ninguém quer morrer, né? Tem um dito popular que diz assim, quem não morre não vê Deus. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Quem não morre não vê Deus. Mas a nossa natureza é para ser eterna, está escrito na palavra. Então, isso nos angustia. Não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então, o Senhor colocou em nós esse desejo pela eternidade. Ele fez tudo a seu tempo. Pôs a eternidade no coração do homem. Está em Eclesiastes 3:11. Sem que esse consiga compreender a obra que Deus fez, do começo ao fim. Nós não entendemos tudo o que o Senhor fez nessa obra. Muitas coisas a gente só vai entender quando estiver com o Senhor. Mas eu queria, baseado nessa parte, né, do versículo 4, perguntar para você, você está enfrentando algum tipo de limitação? Uma limitação física, por exemplo. Você está tendo algum tipo de limitação física nesse momento da sua vida? Pode ser desanimador saber que o seu corpo não é mais capaz de realizar tudo o que ele costumava fazer. O meu pai, ele tem 84 anos. E aí, a gente, quando está junto, ou quando a gente está se falando no telefone, tem sempre alguma observação que ele faz, ele fala assim, Gláucia, eu não sou mais o mesmo, minha filha. Eu não fui lá hoje resolver isso porque eu não tive uma condição, eu fiquei cansado. Gláucia, eu não sou mais aquele de anos atrás. Aí a gente brinca que eu falo, pai, o tempo passa, mas também amarrota. Porque a gente começa a ter as limitações físicas, a limitação do corpo, algumas limitações, né? Então, eu queria te dizer que não desanime se você tem hoje uma limitação. Pode não ser física, pode ser alguma outra limitação. Mas eu quero dizer para você, debaixo dessa palavra aqui, não desanime. Peça ao Senhor força para enfrentar o seu desafio e anime-se, sabendo que o seu corpo eterno será sempre perfeito e forte. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Nós temos essa garantia. Lá na parte nos versículos, no 2 Coríntios 5, de 1 a 8, ele diz isso, que nós temos a garantia, porque foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então, você foi salvo, redimido em Cristo Jesus. Então, não desanime, peça ao Senhor para te fortalecer. No verso 5 diz que Deus preparou-nos para esse propósito, dando essa garantia. E eu quero te dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios 15, 19, diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, assim, nós precisamos declarar, Senhor, obrigada por me dares o Espírito Santo como garantia da tua promessa na minha vida. Nós temos o Espírito Santo do Senhor para enfrentamento dos desafios. Os acontecimentos gerais no mundo, irmãos, têm sido nos leva a crer, às vezes, que tudo está perdido. A gente olha para a situação em volta,
para as notícias, para as pessoas, como as pessoas estão desalentadas, desanimadas. Mas o verso 7, o apóstolo Paulo diz que vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós cantamos aqui. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, porque nós andamos por fé. Não devemos viver nem tomar decisões baseadas no que nós vemos, nem no que nós sentimos. Nós precisamos sondar o nosso coração, onde essa nossa fé habita, e viver com base nisso. Porque se a gente viver tomando decisões dentro das nossas emoções, nós estamos perdidos. A gente vai apagar o Espírito na nossa vida, ao invés do Senhor ir conosco, quem vai na frente é a gente. Quem é impulsivo sabe muito bem do que está falando. Eu estou falando com propriedade, porque eu sou assim. Eu tenho que ter muito cuidado para não passar à frente de Deus, no afã de resolver as coisas. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso muito parar, pensar e orar, e colocar minha vida diante do Senhor. E dizer, Senhor, olha essa situação, me ajuda. Não deixa eu ir na frente, Senhor. Vai comigo, porque muitas coisas que eu fiz há tempos atrás, que eu tomei decisões, eu sofri consequências depois. Porque eu não deixei o Senhor ir à frente e eu tomei a decisão. Então, a gente não deve tomar decisões baseadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Isso dentro de várias situações da nossa vida, né? Às vezes até uma compra. Eu lembro de uma pregadora que falou uma vez que ela ficou na vitrine da loja encantada com uma joia. Ela ficou olhando assim, ela ficou... Olha, que coisa linda, maravilhosa e tal, não sei o quê. Ela, vou entrar só para ver o preço. Aí ela entrou, aí a moça botou lá na bancada aquela coisa maravilhosa. Quando ela viu o preço, ela falou, meu pai, o que eu vou fazer? Vou comprar, não vou comprar? Vou comprar. Eu mereço. Aí ela foi, se endividou toda e comprou a joia. Quando ela chegou em casa, toda alegre, que ela abriu, ela olhou, parece que Deus tirou todo aquele brilho que ela olhou e falou assim, por que eu comprei isso? Para que eu comprei isso? E aí ela já estava o quê? Toda endividada. Para que eu comprei isso? Aí ela pensou, as luzes da loja são diferentes das luzes da minha casa. Lá refletem mais, por quê? Para fazer você ter o desejo de comprar, né? Então, assim, às vezes é uma coisa, é um detalhe na sua vida. Às vezes não é só uma joia, às vezes é um carro. Ou às vezes, a decisão de trocar a escola do filho. Não sei, cada um tem os seus desafios, mas a gente sempre deve colocar o Senhor na frente. Porque se a gente for pelo nosso impulso, a gente está lascado, a verdade é essa. A gente deve ouvir o impulso interior, que é o Espírito Santo falando conosco. O reino de Deus está dentro de nós. Devemos seguir os impulsos interiores que levam à justiça, à paz e à alegria no Espírito Santo. Eu gosto sempre de lembrar de Colossenses 3. Não sei se é 3,15, ainda vou falar. Para a gente ter paz naquilo que a gente se propõe a fazer. Colocar diante do Senhor. Ouvir a voz do Espírito Santo e ter paz para decidir, para fazer. Os sentimentos podem nos enganar e roubar a nossa fé mais do que qualquer outra influência. O problema dos sentimentos é que eles mudam constantemente. Nós podemos nos sentir de 1000 maneiras diferentes em relação à mesma coisa num espaço pequeno, de 30 dias. Em um mês, você pensou sobre a mesma coisa de várias formas diferentes. Num minuto, você pode ter vontade de fazer uma coisa e no minuto seguinte, você não tem mais vontade. Os sentimentos também fazem com que nós façamos, não só façamos, mas digamos coisas insensatas. E a gente fala demais como a gente está se sentindo, né? Então, às vezes, aquilo está borbulhando dentro de você e você dá vazão
a sua vontade, o seu sentimento, e o que acontece? Você fala demais ou faz alguma bobagem. Essa questão do fazer as coisas num período curto de tempo, muitas vezes a gente se sente assim, né? Ai, vou começar a malhar, vou pagar uma academia mais cara, vou lá. Aí você começa a primeira semana, tá bombando. Na segunda, na terceira, você já está indo 2 dias. Na quarta, você já não foi porque choveu. E na quinta, porque você já comeu um doce, você já está derrotado mesmo, aí você enfia o pé na jaca, come logo um pudim inteiro. E aí, no outro dia, você já está triste porque você fez aquilo tudo e você quer retomar. Aí você vai retomar e assim vai. Começa a estudar, vou fazer um curso. Aí começa, escolhe o curso de supetão. Vou fazer esse aqui. Estou fazendo nada mesmo, vou estudar esse aqui. Aí começa, daqui a pouco, vê que não tem nada a ver com você. Num espaço curto de tempo, você começa a se embananar todo. Por quê? Porque não parou para pensar, não orou, não calculou bem. Lembra aquela palavra que o Senhor fala que ninguém vai calcular, fazer uma torre e não senta para fazer o cálculo? Não é só cálculo financeiro, tem toda uma situação em volta disso. Então, a gente tem aquele cristianismo ioiô, né? Um dia eu quero, um dia eu faço, um dia eu não faço. Vai para cima, vai para baixo. Eu fico lembrando, a gente estava lendo essa semana, acho que foi ontem, Deuteronômio 8. Na nossa leitura anual, essa semana teve 2, Deuteronômio 8 e 9, acho que foi ontem e hoje. O povo recebia o pão, o maná do céu. O pão fazia eles seguirem em frente. Mas tem uma palavra ali dizendo assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que nem só do pão viverá o homem? Eu acho que o Senhor estava ensinando para eles que não era viver baseado em coisas. Eles não poderiam viver só baseado em coisas para seguir em frente. Eles tinham que buscar a força do Senhor, obter força não só nas coisas. Ali o pão tinha esse significado, quando eu vi isso. Que eles não poderiam seguir em frente só pensando na força daquilo que eles estavam recebendo, mas que eles precisavam seguir em frente buscando ao Senhor. Então, nem só de pão viverá o homem, nem só de coisas a gente vai viver baseado naquilo que o Senhor preparar para nós. Mas, para isso, nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos estar expostos ao Senhor, à palavra do Senhor, à voz do Senhor. Esse relacionamento é assim. O Senhor fala conosco na palavra e nós falamos com Ele orando, conversando, trocando. Então, essa é a parte importante que a gente deveríamos expor uns aos outros, que a palavra de Deus é a parte importante. A gente deve viver pela palavra e não pelo que nós sentimos. Nossos sentimentos, muitas vezes, não transmitem verdades para nós. Satanás usa para nos enganar e nos desviar os nossos pensamentos. Satanás, muitas vezes, usa mentiras, né, e tenta nos enganar com emoções não confiáveis. As nossas emoções não são confiáveis. Não acredite só em emoções. Nós não somos nenhum robô, né, que não vai ter emoção. Eu não estou dizendo isso, porque o Senhor nos fez com emoções. Mas a gente não deve se basear. A nossa base é a palavra de Deus, não são as nossas emoções. Responda com a sua impressão interior, com o seu coração onde o Espírito Santo habita. Esteja sempre seguro e em paz. Consulte o seu coração e não as suas emoções. Isso aqui é meio dúbio, né? Porque o mundo fala assim, siga o seu coração. Eu não estou falando isso. O mundo fala que você tem que seguir Quando ele fala seguir o seu coração, é seguir a vontade da sua carne. Faz o que você quiser para você ser feliz. A gente sabe que não é assim.
que a gente não pode seguir o que a vontade da nossa carne, porque a gente vai ficar escravo dessa vontade. E nós não somos mais escravos, nós somos livres. Jesus nos libertou, ele pagou um alto preço para que nós sejamos livres. As pessoas no mundo que ainda não entenderam o Evangelho de Cristo acham que nós somos pessoas presas, que a gente não faz nada. Ai, crente não bebe, crente não isso, crente não aquilo. Na verdade, quando a gente se converte, o Espírito Santo começa a fazer uma obra em nós, a gente começa a se desprender de umas coisas que a gente, quando para pensar, pensa, meu Deus, como que eu tinha esse comportamento? Que coisa mais terrível. Nossa, como eu gostava daquilo e hoje eu detesto. Não é forçado, é de dentro para fora. O Senhor nos transforma. Então, não siga as suas emoções, siga o coração, mas é aquela voz interior. É o Espírito Santo falando ao seu coração, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa. Como eu falei lá atrás, Colossenses 3,15. Colossenses 3,15 é: seja a paz de Cristo o juiz, ou o árbitro, aqui é o juiz, porque está na nova NVI. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Então, quando você precisar tomar qualquer decisão na sua vida, falar com alguém, estudar, ou trabalhar, ou viajar, qualquer coisa, coloca diante de Deus e comece a andar em fé, não pelo que você vê, né? Não pelo que você toca, não pelo que, mas em fé. Você coloca diante de Deus e começa a sentir paz ou não a respeito daquela situação. Quando nós andamos por fé e não por sentimentos, nós honramos ao Senhor. Está escrito no verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Quanto mais amamos a Jesus, mais agimos com domínio próprio. Fica mais fácil não ser impulsivo aos desejos egoístas, e sim a Deus, porque o amor de Cristo nos constrange a fazer isso. Quanto mais nós servimos ao Senhor, quanto mais nós estamos perto dele, mais ficamos constrangidos com o amor do Senhor e mais queremos agradá-lo, não é verdade? À medida que o nosso amor por Deus crescer, mais evitaremos ofendê-lo. Não vamos querer entristecer o Espírito Santo. Vamos procurar fazer o que o Senhor quer que façamos. E a obediência trará grande alegria para a nossa vida diária. A nossa caminhada com Deus é progressiva. E realmente melhoramos mais e mais em todos os sentidos, à medida que permanecemos na sua palavra. Não desanime em relação a si mesmo. Talvez você não esteja onde quer estar, mas graças a Deus não está onde costumava estar. Aquilo que eu estava falando, né? É dia a dia, a gente vai mudando, isso até Jesus voltar, tá? Porque a gente se converte todo dia. Todo dia a gente precisa se arrepender. Todo dia a gente tem que se achegar ao Senhor. Todo dia talvez a gente tenha alguma coisa para mudar ou melhorar. Isso é de fé em fé, de glória em glória. Todo dia, nossa caminhada é assim, com Jesus. Então, não desanime. Talvez você não esteja onde quer estar, já falei. Construa esse relacionamento com o Senhor dia após dia, e Ele te indicará o caminho. Ele endireitará as nossas veredas. Está lá em Provérbios 3,6, né? Coloca Provérbios 3,6 para a gente ler aqui. Reconheça-o, é o Senhor, né, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O Senhor a gente vai tendo esse relacionamento e reconhecendo que o Senhor é conosco em tudo. Então, Ele vai consertar a nossa direção. Vereda também é caminho, mas pode indicar direção. O Senhor vai consertar a nossa direção. No verso 17 diz: somos novas criaturas em Cristo e não devemos permitir que as coisas velhas que nos aconteceram afetem a nossa vida em Cristo. Nós somos nova criação.
Temos uma nova vida em Cristo. Nossa mente é renovada de acordo com a palavra de Deus. O orgulho do pecado, onde Jesus não é suficiente. Isso aqui falou muito comigo uma vez, que eu estava numa oração ao Senhor por uma situação que estava difícil para eu me libertar. E isso já tem um bom tempo. E eu tinha um conflito dentro de mim. Eu queria servir ao Senhor, mas eu não queria abrir mão de algumas coisas. Eu estava com um conflito muito grande. E eu passei por isso algumas vezes. Não foi uma vez, nem duas. E eu sempre estava ali, meu Deus, o que acontece comigo? O que acontece? Blá, 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 blá. Aquele chororô diante de Deus, né? E aí depois, às vezes, você fica até meio que cauterizado. Você já falou tanto que você fala assim, Deus já deve estar até de saco cheio de me ouvir. A gente tem uma mentalidade, né? Tão pequenininha. A gente coloca Deus ali numa caixinha e a gente acha que Deus é igual a gente. Nós temos muitas coisas do Senhor porque Ele soprou em nós, mas há atributos do Senhor que a gente não tem. E a gente esquece disso, né? E aí o Senhor falou comigo. E Ele disse assim, lá em Oséias 4, tem um trechinho, que nem precisa abrir não, mas Ele diz assim, ó, um espírito de prostituição os leva a desviar-se, e eles são infiéis ao seu Deus. Eu falei, misericórdia, eu tenho um espírito de prostituição. Porque quando a gente pensa em prostituição, a gente só pensa na parte sexual. E não, né, irmãos? Prostituição, idolatria, é procurar outros deuses também. É tudo aquilo que você idolatra. Você se desvia do Senhor. Então, o espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eu falei, caramba, eu estou me desviando do Senhor, porque há um espírito de prostituição na minha vida, está repreendido isso. E aí eu comecei a lutar com isso. Eu falei, não, eu sou nova criatura. E eu esbarrava em alguns pensamentos, até que o Senhor falou comigo. O orgulho do pecado. Você tem um pecado de que você se orgulha dele, que o sangue de Jesus não foi suficiente para apagar. Olha, gente, que coisa tremenda, pesada. Às vezes você pensa assim, meu Deus, adulterei. Perdi perdão, mas acho que a minha vida, você largou aquela vida, você já está novo, uma nova criatura em Cristo, mas fica vivendo naquele negócio. Eu vivi na bebedeira, vivi, não sei, cada um, né, sabe da sua situação, mas aquilo ali fica te martirizando. Você fica relembrando aquele pecado. Quem é o acusador? É o Senhor? Não, Satanás, né? Então, o acusador fica ali te relembrar, eu fiz isso, eu fui injusto com meu filho, eu fui uma mãe ruim, eu fui um filho desobediente. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para limpar, lavar os nossos pecados. Todo aquele que o recebe tem os seus pecados lançados no mar do esquecimento. O sangue de Cristo é suficiente. É maior do que o pecado que você cometeu. O que você precisa, e eu preciso, nós precisamos nos arrepender, deixar aquela vida para trás e seguir em frente para o propósito que Jesus tem para a nossa vida. Não se engane. O inimigo vai tentar te desviar da verdade com essas coisas, mas você recebeu Jesus, você tem uma nova vida em Cristo. E a Bíblia está cheia de versículos que nos convidam a buscar a Deus, independente das circunstâncias. A verdade para a nossa vida é a palavra de Deus. E o que ela diz sobre nós, ela fala sobre nós hoje e fala sobre nós no nosso futuro. Amém? Então, nós, aqui no versículo 16 a 20, eu já estou terminando, diz assim, somos embaixadores de Cristo. Cadê o 16? De modo que de agora em diante, não mais consideremos do ponto de vista humano. Onde está o embaixador de Cristo? Aqui, ó.
no 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, eu anotei que eu fiz uma pesquisa. Porque é confuso esse negócio, né? Embaixador, diplomata, um negócio aí meio confuso. A gente estava até vendo uma série aí que tem isso, tem essas coisas, e você vê assim a postura, né, do diplomata, aquele que representa uma nação em determinadas situações e que ele precisa fazer uma menção e ele tem que ter uma resposta rápida, ele tem que correr para lá, corre para cá. Mas o embaixador é um funcionário diplomático de mais alto nível acreditado junto ao Estado estrangeiro ou organização internacional encarregado de chefiar a missão. Ele detém plenos poderes para representar o seu país, celebrar tratados entre o Estado que o representa e aquele que o acolhe. O embaixador goza de privilégios e imunidades previstos na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Nós somos embaixadores de Cristo. Assim que nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus, recebemos Jesus, recebemos o seu perdão, começamos a servir ao Senhor. Ele começa a nos confiar a tarefa de dizer aos outros que eles também podem se reconciliar e ter um relacionamento pessoal com Ele. É tão tremendo, você imagina assim, a postura de um embaixador, né? Ele é o representante de uma nação junto a outra nação, ele chefia o corpo diplomático. Ele sabe o que fazer, ele tem uma postura diferente, ele tem uma capacidade argumentativa boa, porque ele busca, ele estuda para isso, ele quer ser e ele precisa ser um bom representante. E aqui, ó, eu achei tão interessante que o embaixador goza de privilégios e imunidades previstos numa convenção. Nós também. Nós temos os privilégios que o Senhor nos dá. São tantas as promessas que nós temos na palavra de Deus, né? Que somos salvos, somos eleitos, enfim. Nós temos muitas promessas que são as nossos privilégios, privilégios daquele que serve ao Senhor, aquele que caminha com o Senhor, e a imunidade que é prevista na convenção, a nossa convenção é a palavra, é a Bíblia, né? Lá em Lucas 10:19 diz, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso é autoridade e imunidade. Está lá na palavra de Deus. Os embaixadores de Cristo têm autoridade e imunidade descrita na convenção, que é a Bíblia. Então, eu queria perguntar para você, pensa em alguém, imagina alguém para quem você pode ser o embaixador de Cristo, para essa pessoa, para mais pessoas. E ore por uma oportunidade de compartilhar o amor de Deus com essa pessoa. Ore sempre, porque às vezes a gente quer catar a oportunidade, a gente fica envergonhado, ou a gente não tem uma entrada, às vezes é um chefe, às vezes é uma autoridade, às vezes é um vizinho. Ore ao Senhor, Ele vai te dar essa oportunidade, porque nós somos embaixadores de Cristo, nós recebemos Cristo para fluir para os outros. Rios de água viva fluirão, não é assim? Então, o Senhor nos confia a tarefa de falar aos outros que eles também podem ser reconciliados com Deus em Cristo Jesus, serem salvos e terem vida eterna. Eu queria terminar com uma citação de um pastor conferencista americano. Ele escreveu uma obra chamada Who is the Man? Quem é esse homem?
que é uma obra que mostra a influência de Jesus varrendo a história, trazendo inspiração para áreas da cultura, da arte, da ciência, da medicina, da educação. Como que Jesus influenciou? Quem é esse homem? Ele faz essa citação, é o pastor John Ortberg, que ele diz assim, o Espírito Santo diz assim, você é isso, você é o plano de Deus. Em um mundo sedento, as pessoas precisam ser refrescadas. É um mundo doente e as pessoas precisam ser curadas. Agora, vai até lá e faça isso. Amém? O Senhor conta conosco para que nós possamos fazer diferença nesse mundo, trazer a sua palavra, porque as coisas estão difíceis, os dias são maus. O mundo tem mais notícias, mas nós temos as boas notícias, as boas novas do Evangelho. E o Senhor conta conosco para isso. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua graça, que o Senhor nos dê o seu favor, para que a cada dia possamos crescer em Cristo, na sua palavra, e sermos vida e afetarmos vida para o reino de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Amém, queridos.